E se a gente tentar viver um processo terapêutico? No episódio dessa semana, eu tenho uma convidada muito incrível aqui comigo, uma grande amiga, a Raquel Borges, para a gente bater um papo sobre viver um processo terapêutico. E antes de vocês escutarem a gente, não esquece de seguir nas redes sociais, @e se a gente tentar, no Spotify, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Corre lá, compartilha com todo mundo esse episódio e vambora comigo e com a Raquel tentar viver um processo terapêutico. Primeiro, Raquel, se apresente para os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo a gente. Eu sou Raquel, eu sou psicóloga clínica, sou professora universitária hoje no curso de psicologia, no Centro Universitário Barão de Mauá, aqui em Ribeirão Preto. Fiz mestrado na UFTM, me formei lá também. Vim para Ribeirão para fazer doutorado na USP e fiz também uma especialização em teorias psicanalíticas, que é o que me orienta aqui na clínica. E hoje eu tô transitando nesses dois lugares da docência e da clínica também. Amo, gente. Nada melhor do que uma pessoa inteligente para estar aqui com a gente, né? Mas eu amei. Esse episódio, né, Raquel, ele vem de um espaço muito interessante para a gente discutir sobre a tentativa de viver um processo terapêutico. Você saberia me dizer, de uma forma muito geral e muito leiga, o que é um processo terapêutico? Tá, e aí eu acho que eu vou dar essa resposta a partir da minha vivência, da minha percepção, né? Não da percepção dos livros. Melhor ainda. Bom, eu acho que um processo terapêutico, ele é um processo em que a gente, de fato, embarca nas nossas questões humanas, na nossa mais pura humanidade mesmo, naquilo que é feio, naquilo que é bonito, naquilo que é ruim, incômodo, naquilo que vem do trauma, naquilo que vem da dor, mas também naquilo que vem da alegria, do prazer, do que eu gosto, né? Por que eu gosto disso? Porque às vezes a gente gosta de coisas que, não sei, né? Mas às vezes a gente também não gosta de coisas que a gente poderia gostar, enfim. E não tem só a ver com gostar ou desgostar, incômodo, sofrimento, eu acho que tem a ver com uma caminhada que a gente percorre para a gente se tornar a gente o tempo todo. Porque eu acho que esse é um caminho que eu venho me apropriando muito dele e trazendo isso também para os meus pacientes, que é o que você quer fazer na sua forma mais bruta mesmo. Né? Sem ser lapidado, sem ser moldado, sem ser guiado por alguma coisa que vem do contexto, né? Que vem da família, que vem do social, que vem daquilo que eu deveria fazer, né? Aonde que a gente está nisso tudo? Porque a gente vai vivendo, né, a nossa vida, a gente estuda lá, depois vai para a faculdade, aí em algum momento a gente acha um amor, aí a gente casa, aí a gente tem filhos, e aí a gente vai vivendo nisso, e aí chega um momento da vida que a gente fala, opa, peraí, eu queria isso, eu queria ter vivido isso, e se eu não quiser viver isso? Né? E aí tem gente que está descobrindo isso com 15 anos e tem gente que está descobrindo isso com 50, 60, 70. E o importante eu acho que é a gente descobrir isso, né? Então eu acho que o processo terapêutico ele tem muito a ver com a gente se tornar a nossa versão mais autêntica. A nossa versão que é a mais próxima, a mais natural que eu consigo ser de mim mesma. E que isso leva, né, a alguns processos dolorosos e também me leva a um lugar que não é livre de dor, mas é um lugar também que eu posso aproveitar. Eu posso viver a minha vida sem grandes preocupações, ou pelo menos me apropriando ali daquilo que eu escolho fazer. E acho que essa palavra escolha, ela faz muito parte desse universo, né? Porque escolha tem a ver com a gente entender aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, quais são as consequências disso, estar consciente e atenta a tudo que envolve tomar uma decisão e tomar mesmo assim, né? Independente daquilo que pode acontecer, né? Então eu acho que por aí que é um processo terapêutico. E me parece ser uma vivência de muitas camadas. Muitas. A primeira camada a ser rompida, ela é algo muito específico? Ou cada pessoa, de fato, vive um processo singular? Eu acho que todo processo ele é singular. Todos. Né? Nenhum vai ser igual ao outro. Mas existem coisas que são parecidas. Né? A primeira camada é sempre a vir para o consultório. A de vir para o consultório. Né?
Então, eu acho que tem ainda, né, a nossa geração é a geração em que mais tem acesso à psicoterapia. E a geração que vem depois da gente é a que mais é familiarizada com isso, né, e que de fato busca e quer e vai atrás, né. Mas ainda assim, a gente ainda tem muito um certo preconceito de, ai, será que eu preciso mesmo? É caro. Nossa, vai gastar um dinheiro, sabe? Tipo, todo mês esse dinheiro. E aí não vai resolver, enfim. E aí o que eu vou fazer lá? E o que eu vou falar lá, sabe? Coisas assim. Então eu acho que tem uma... A primeira grande barreira é essa, né? Do... Eu preciso ir, né? E aí quando essa pessoa chega, aí tem 1 milhão de outras camadas e 1 milhão de outras coisas que percorrem esse processo. E aí cada um vai viver a sua de uma forma muito única, muito particular, muito individual, assim. E além da questão financeira, quais são as outras resistências que a pessoa tem para buscar esse suporte? Porque às vezes ela até tem a consciência de que ela precisa de ajuda. Sim. Ela até entende, talvez, ou não sei, mas que eu preciso mesmo de terapia. Mas quais outras resistências o paciente ele vem? Porque eu já escutei até alguma coisa no sentido de, mas eu vou lá falar o quê? Ela vai fazer o quê com o que eu vou falar, né? O que normalmente você vê que existe? Acho que o problema em si, né? Aquilo que busca, aquilo pelo qual essa pessoa está sendo indicada para fazer terapia. E isso é uma coisa muito complexa, né? Porque se a gente for pegar alguns outros países, né, que tem um sistema de saúde um pouco mais preparado, né, enfim, as pessoas fazem terapia antes de se ter um problema, para não se ter um problema. Tipo uma prevenção. Prevenção, né? Aqui a gente tem essa cultura e isso tem a ver com a nossa dinâmica enquanto país, né? Isso tem a ver com a nossa estrutura de país e, enfim, mente, enfim, de procurar quando tem um problema e, digo mais, procurar quando o problema já não tem mais para onde ir. Tipo, estamos no limite, não tenho mais o que fazer. Porque antes disso, as pessoas geralmente elas passam por coisas horrorosas, por situações, por tratamentos muito piores, assim, muito mais traumáticos, muito mais sofridos, muito mais doloridos, coisa física mesmo, do que vir pra cá. Né? E aí quando você traz pra cá, por que é tão difícil vir? Porque aí aqui eu tenho que falar do meu problema. Aqui eu vou ter que enfrentar, aqui eu vou ter que olhar pra ele, aqui eu vou ter que, de fato, né, fazer um trabalho ativo para cuidar do meu problema. Enquanto quando eu vou num psiquiatra, eu tomo uma medicação que ajuda na minha ansiedade e isso alivia o meu sintoma, que é o que incomoda. A ansiedade em si, o que incomoda? O sintoma, né? Então, se eu tomo alguma coisa para tirar daquilo, então eu já melhoro, né? Aí eu vou numa outra terapia de alguma outra coisa, e aí isso tira momentaneamente ali o meu sintoma também, né? Mas é o que eu falo para todos os meus pacientes quando eles falam da dificuldade do processo terapêutico. É como você tratar uma dor de garganta com dipirona, tratar com um anti-inflamatório, né? O negócio já infeccionou, né? Tratar uma infecção de garganta, no caso, né? O negócio já tá lá, assim, causado por outras coisas que essa medicação, ela não trata. Ela tira sintoma, né? Então, a psicoterapia é um antibiótico. É o que vai tratar, é o que vai cuidar, é o que vai fazer com que o sintoma desapareça de uma outra maneira. Não só cortando ele, né? Só que para chegar nesse lugar, muita coisa acontece. Não é rápido, as pessoas querem que seja rápido, as pessoas querem que eu resolva, as pessoas querem que eu retire o problema, querem vir aqui e em 1 mês tá ótimo, né? Talvez por questões culturais mesmo, né? De o que é que se espera de um processo de saúde, né? Que demora tanto assim. Né? E muitas vezes elas também não entendem que para melhorar, piora. Antes de ficar bom, fica ruim. Exato, entende? Fica, porque a gente vai de fato
entrar em contato com aquilo que dói. Né? E mexer numa ferida dói muito. Né? Então, para que essa ferida consiga cicatrizar e ser, né, curada de alguma forma, a gente vai precisar mexer nela e não é muito fácil. E a autorresponsabilização também, né? É parte fundamental ali do processo terapêutico, porque, igual você falou, eles querem que eu resolva. Mas vai depender deles, primeiro, estar abertos para a escuta, né? Para acolherem aquilo e colocarem em prática o que quer que seja ali daquela reflexão, daquela intervenção, enfim. Então, e eu acho que é muito desafiador a gente pensar em se autorresponsabilizar hoje em dia pelas nossas atitudes, né? Sim e não. Eu acho que no primeiro momento, sim. Né? As pessoas têm muito medo de serem responsáveis pela... Tem uma frase muito boa de Freud que é: qual é a sua responsabilidade pela desordem da qual você se queixa? Né? Arrepiei. Então, aleluia, porque eu acho que se a gente for pensar, grande parte das coisas que a gente se queixa são consequências de coisas que a gente escolheu. E aí, é claro, né? A gente pode colocar a culpa no mundo. Pode, mas o que a gente vai fazer com isso? Né? Então, eu acho que parte do processo terapêutico é justamente entender que se responsabilizar pelas nossas questões, pelas nossas dores, pelos nossos problemas, é o único caminho de sair delas. E isso é muito bom. Porque se os meus problemas forem unicamente causados por outras pessoas, eu vou ter que viver nisso para sempre. Porque eu não posso mudar o outro e eu não posso fazer com que o outro pare de me causar isso. Porque isso é uma decisão do outro. Então, se o problema, né, lógico, tem um monte de coisa que é causado por terceiros. Sim. Né? E aí a gente vai lidar com a frustração da nossa impotência, da nossa insignificância, muitas vezes. Né? Às vezes as coisas acontecem sobre nós porque o mundo quis. Beleza, né? Então, tipo, eu chego no aeroporto, meu avião foi cancelado e eu perco o meu compromisso. Tá, o que eu posso fazer com isso? Nada, só ficar triste e, de fato, aprender a lidar com a frustração de que às vezes as coisas não acontecem. Mas, se eu perdi o avião porque eu não saí mais cedo e a hora que eu cheguei na cidade tem um trânsito, eu vou ter que me responsabilizar por isso, né? Por pior que seja. Mas nunca mais eu perco um avião. Mas nunca mais isso acontece. E ali eu resolvo uma outra forma. Eu chego onde eu tenho que chegar de um outro jeito, eu me mobilizo para isso e, enfim, acontece. Então, é uma coisa, é algo que eu converso com bastante frequência, assim, com os meus pacientes, de se o seu problema, ele é... Se todos os seus problemas, né? Porque a gente não tem um só. Se fosse, tava bom. Mas se todos os seus problemas forem de responsabilidade de outras pessoas, a gente tá fudido. Porque aí não tem o que fazer, a gente só tem que ser o Marte mesmo e ficar ali esperando que o mundo seja bom com a gente, e não vai ser. Agora, se eu me responsabilizo e entendo que as coisas acontecem porque eu fiz escolhas, eu escolhi determinadas coisas que me levam para lugares bons ou ruins, lugares que eu gosto ou não, eu consigo mudar. E aí eu posso sair disso. Eu posso ser diferente, eu posso ter uma vida diferente, eu posso escolher outras coisas, eu posso não entrar no mesmo buraco que eu já entrei várias vezes. Então eu acho que se responsabilizar por isso é muito mais frutífero, muito mais saudável, muito mais potente mesmo, do que eu achar que o mundo é ruim comigo, porque ele é mesmo. Né? Mas não é por isso que a vida vai ser ruim sempre. O mundo também pode ser muito bom. Às vezes ele é. E a gente precisa aproveitar isso. E você falou uma palavra que me pega muito, que é a frustração, né? Acredito que a frustração também seja algo comum dentro do processo terapêutico, talvez não só para o paciente, mas também para o profissional. Sim. Eu vejo muito isso dentro do meu trabalho até. Então, às vezes, o paciente ele se frustra com o processo do tratamento nutricional, eu me frustro com o próprio tratamento do paciente, porque não está indo, não está avançando, o que está acontecendo, ainda tem muito sintoma, né? Então, isso também é muito desafiador, mas quando a gente pensa num processo terapêutico, qualquer que seja ele, assim, existe alguma maneira de tentar trabalhar mais com essa frustração, encarar mais essa frustração, lidar mais com ela?
passando por frustrações. O remédio é o negócio. Uhum. Como é que você fica boa na corrida? Correndo, Como é que você fica boa em qualquer atividade física que você faz? treinando. Aham. Se Como é que você frustrar. vai aprender alguma coisa pela teoria, né? Tipo assim, é claro, né? Eu não sou essa psicóloga que fala, bom, então você tem que ser exposto ao problema inúmeras vezes, né? Não é isso, não é sobre isso de jeito nenhum. Mas eu acho que quando a gente tem uma vivência de frustração, é a partir dela que a gente aprende. O que eu vejo muito aqui na clínica são pessoas que conseguem conversar muito bem sobre isso, mas a hora que elas vão passar por isso, elas esquecem tudo que a gente falou, tudo que foi trabalhado, tudo que foi pensado, tudo que foi, sabe? E aí some. E eu sempre retomo isso, né? Que não dá para aprender a lidar com as coisas na teoria. A gente não aprende, né? Acho que tem algumas coisas sim que são teóricas, né? Mas essas vivências, aprender a viver a frustração é aprender a viver. É estar lá, é passar por uma frustração quando ela acontece, não buscar por ela. Né? Não estou dizendo que a gente precisa buscar pela frustração, mas sim quando ela acontece, a gente precisa estar atento a nós. Então, o que é que me pegou aqui? Por que eu estou sentindo que esse processo terapêutico está frustrante? O que é que esse paciente está esperando de mim e o que é que eu estou sentindo que eu preciso dar, mas que eu não posso. Porque é claro, né? Tem momentos em que eu sinto que eu preciso resolver a vida daquele paciente. Né? E aí eu já me pego na minha própria prepotência, na minha própria onipotência, né? De achar que eu dou conta disso. É claro que eu não dou, né? Mas eu acho que passar por isso é também algo que a gente vai aprender a lidar e que eu posso devolver para o paciente, né? De, olha, eu queria muito poder te ajudar, mas isso é uma coisa que você vai ter que lidar e eu tô aqui para te ajudar com isso. A lidar com isso, né? Mas lá na hora é você com você mesmo. E isso é uma coisa que é tão fundamental no processo terapêutico porque eu não quero que o paciente seja dependente de mim. Eu não quero que ele tenha um problema na vida dele e ele me ligue para conversar comigo. Pelo contrário, eu quero que ele passe pelas coisas sem mim e venha me contar o que ele fez. E venha me contar, né, o que é que aconteceu ali. É isso que eu quero. Porque eu quero que o paciente venha até mim porque ele precisa, porque ele vê sentido, porque ele quer estar aqui e não porque ele depende de mim. Não porque ele depende daquilo que eu falo. Não porque ele depende da minha capacidade de pensar para ajudar ele a pensar. Não, eu quero que você pense sozinho. Né? Em alguns momentos, de fato, acontecem algumas tragédias. O paciente me liga, é claro que eu vou atender de urgência, né? Enfim, existem casos e casos. Mas o objetivo do processo terapêutico é que as pessoas possam ser independentes. E que elas possam passar por momentos na vida em que elas vão dar conta. Que elas vão dar conta da vida, né? Sem mim. Mas eu posso caminhar junto, eu só não posso caminhar na frente nem atrás. Eu vou junto, eu vou do lado. O passo que ele der, eu dou. Então, a gente vai tateando por aí. E eu achei interessante você trazendo tudo isso, porque me veio uma coisa muito sem querer, assim, na minha cabeça, no sentido do medo. Me parece ser muito assustador também passar por esse processo todo. Por mais que me chame muita atenção a autenticidade, você se conhecer e tudo mais, dá medo, não dá? Muito! Dá muito medo. Dá muito medo. Dá muito medo. Eu acho que é assim, aterrorizante. Eu acho que, às vezes eu pergunto, né, pra alguém assim, e aí, como é que foi fazer isso, né? Você tava com medo dele? Horroroso. Foi, porque é mesmo. É mesmo. Eu acho que as coisas são muito difíceis e as coisas causam medo na gente, principalmente quando a gente quer muito. Então, fazer aquilo que a gente quer é algo muito assustador. Porque eu corro o risco de perder aquilo que eu quero. Eu corro o risco de ver que aquilo que eu quero não era aquilo que eu queria. Eu corro o risco de conseguir, e aí eu vou ter que lidar com isso, de como que é conseguir algo que eu quero e talvez eu não esteja preparado para isso. Então, vai muito por esse lado, sabe? É completamente assustador. E é isso que também afasta as pessoas daqui. Porque em algum momento as pessoas sentem que elas precisam fazer movimentos com isso.
com aquilo que é trabalhado, com aquilo que é pensado, né? Isso não é uma cobrança, não é uma exigência, mas eu acho que faz parte do processo. E aí, isso também é sintoma, né? Eu acho que aí que as pessoas se assustam mesmo, né? De, bom, eu preciso entregar, né? Eu preciso entregar alguma coisa de volta para minha terapeuta, eu preciso fazer a tarefa, né? Mas não precisa, não é bem assim que funciona. Mas por que será que não fez? Por que será que não rolou? Então, às vezes as pessoas querem muito fazer alguma coisa, né? E a hora que chega ali o dia de fazer alguma coisa é, tipo, muito assustador. Né? Muito. Eu quis muito defender meu doutorado. Eu torci muito para esse dia chegar. Eu fiquei, assim, muito feliz quando marcou a data. Eu falei, que isso, gente, eu preciso, né, fazer isso. Acabou essa parte da minha vida, já preciso tocar minha vida e seguir em frente. O dia que eu defendi foi um dia, assim, muito assustador. Né? Primeiro, a defesa em si, né, de ser colocada ali como doutora, esse lugar que eu quis, né, que eu busquei, que eu entrei no processo seletivo, que eu fiz um doutorado para isso. Então, ser colocada nesse lugar, né, ser avaliada como alguém capaz de ser doutora, né, capaz de ensinar os outros, capaz de ser uma pesquisadora independente. Isso era uma coisa que eu pensava, bom, eu não tenho isso, então eu não posso ser aprovada, né, mas ao mesmo tempo eu tenho, né, porque eu fui. E aí, assim, quando esse ciclo se encerrou, quando de fato eu fui aprovada e virei doutora e acabou e eu já não tinha mais nenhum compromisso, um vazio, um terror, um luto imenso, né? De chorar, de ficar desesperada, de pensar o que eu vou fazer da minha vida. Eu não tenho mais isso, eu não tenho mais onde recorrer, eu não tenho mais a USP, eu não tenho mais minha orientadora, eu não tenho mais, acabou, o vínculo se desfez ali, né? O vínculo institucional, obviamente, né? Mas, e aí veio aquele buraco, aquele negócio, né? E aí eu fui pra minha análise e falei assim, meu Deus, como que uma coisa que eu queria tanto poderia causar tanto estrago quando ela some, né? E foi muito difícil, eu confesso que ainda é, né? Ainda me vejo meio órfã, assim, sabe? Hoje eu sou uma professora, hoje eu tenho alunos, hoje eu oriento, hoje eu supervisiono alunos, eu tenho meu título e ainda assim tem ali ainda algum sofrimento de ter encerrado isso, né? E conquistar aquilo que se quer é muito assustador. É muito, né? Então, assim, quando eu falo para os outros que eu sou uma doutora, né? Isso ainda me causa. É igual quando eu me formei, né? Tipo, profissão psicóloga. Tipo, não, eu era estudante até ontem, né? Então, assim, eu ainda não sou psicóloga. Eu tô chegando lá. E eu acho que é esse o ponto. Eu tô chegando lá. E eu sinto que, às vezes, as pessoas já querem estar lá. Né? Então, eu até uso, assim, alguma analogia, né? Alguma metáfora, assim. De não dá pra você chegar na Europa sem entrar no avião. Você vai ter que viver o transporte, né? Vai ter que entrar, vai ter que ir para o aeroporto, vai ter que sair de sua casa, ir para o aeroporto, entrar no avião, ficar dentro do avião tantas horas, chegar lá e descer. A gente não sai daqui, eu tô em casa, estalo o dedo, tô lá. Então eu tô chegando, né? E eu preciso ter paciência comigo, eu preciso ter paciência com as outras pessoas, eu preciso me reconhecer nesse lugar, né? Então a gente precisa fazer isso também com a gente mesmo, é um pouco de gentileza com a gente, né? Sim. Fazer um pouco mais disso com a gente. Mas o quão desafiador também deve ser a gente reconhecer que a gente ainda tá chegando lá, mesmo já sendo, então, por exemplo, já sou psicóloga, mas ainda estou sendo psicóloga, né? Eu ainda estou me construindo ali e tudo mais. Tendo em vista hoje as redes sociais que nos mostram que todo mundo já chegou, menos eu. Sim, e as pessoas não chegaram, né? As pessoas não chegaram nisso. Então, acho que pra mim é muito mais fácil porque eu trabalho com redes sociais, né? Meu doutorado foi sobre isso. Então, essa vida das redes sociais é uma coisa que eu consegui me libertar disso. Amém. Com muito processo. Com muito processo terapêutico, com muita reflexão, estudando muito. Mas aí é que tá, eu tenho um doutorado sobre isso. Quem que tem um doutorado sobre isso que vai dar conta de fazer isso? Né? Então,
viver nas redes sociais, viver nessa era digital como a gente vive, é um transtorno, é um terror, é uma coisa horrorosa, porque se eu abro ali as redes, eu tô vendo as pessoas vivendo coisas que, assim, né, talvez eu nunca vou viver, né, talvez eu não vá ter essa oportunidade. Mas a que preço, a que custo? E aí depois, às vezes, você até fica sabendo dos bastidores daquilo e você fala, putz, não é nada disso. Sabe, não é nada disso. Às vezes você conversa, né? Às vezes é algum amigo seu, você vai lá e fala, nossa, que legal aquilo que você fez. Nossa, menina, mas você não sabe como que foi. Porque lá nas redes sociais tava tudo lindo, né? Mas assim, pô, foi um perrengue, aconteceu tantas coisas, passei por isso, né? Tá, postei lá meu doutorado quando eu virei doutora, né? Todo mundo, ai, parabéns, tá. E aí, Mas com algumas pessoas, né, vieram, nossa, e aí eu só conseguia pensar o que eu vivi nesses 4 anos, né, pra poder conseguir esse título. Né? E isso pouquíssimas pessoas têm acesso. Pouquíssimas. Assim, minha intimidade de relações que tem acesso ao que eu passei pra conseguir chegar lá, né, dos momentos difíceis, da ansiedade, da dificuldade, da exigência dos professores comigo, da minha exigência comigo mesma, de conseguir ter um trabalho, porque eu mudei de Uberaba, vim de Uberaba para Ribeirão para fazer isso, então a bolsa só não dava, então eu tinha que trabalhar junto. Sim. E aí o doutorado estava acabando e eu precisava ter outro trabalho para complementar essa renda. Então, assim, tudo isso eu passei. Mas quem viu lá a minha foto do certificado de doutorado da minha banca, que foi muito elogiada, não faz ideia, né? De ficar longe da minha família, de ter vida de adulto, né? Que foi uma das melhores coisas que aconteceram comigo, mas também foram uma das coisas mais desafiadoras que eu já vivi na vida, que foi morar sozinha. E eu achava que eu estava pronta, né? Achava, pensei, nossa, eu faço tudo sozinha já aqui em Uberaba, né? Já vou pra cima e pra baixo, já tava trabalhando, já pagava minhas contas, mas assim, era outra coisa, né? E aí vai outra angústia, uma atrás da outra, né? Sim. E quando você fala disso, né? Quem estuda redes sociais se distancia de redes sociais. Eu vejo muitas psicólogas hoje em redes sociais, o que eu acho bom. Ao mesmo tempo em que eu vejo muitas psicólogas que são minhas amigas, que não estão nas redes sociais. Não estou. E que tá tudo bem também, eu entendo. Mas o que eu acho mais curioso disso tudo é ver como a psicoterapia é retratada nas redes sociais. Então eu vejo muito, caio muito em vídeos assim, a frase que a psicóloga falou, e aí virou a chave. Isso realmente acontece num processo terapêutico ou isso é muito mais sobre um tipo de conteúdo valorizado em rede social, assim, sabe? Existe um pouco disso, assim, dessas frases de chamadas, desses movimentos? Sim. Ou isso é muito uma coisa mais pincelada ali pra postar que, olha só como eu estou desenvolvendo aqui a minha Olha minha como eu sou psique. bom, né? Olha como eu sou terapeutizado. Exato. Então, eu acho que a forma como a psicoterapia é retratada nas redes sociais é um grande problema, porque é muito romantizado. É aquele relacionamento perfeito, né? Aquele negócio, assim, que, nossa, me curei, fui na terapia hoje, né? E não é assim, nunca foi. Né? Tem dias que eu não quero ir, tem dias que ir é horrível, tem dias que eu só quero deixar isso, largar a mão e ir embora. Tem dias que eu sinto raiva da minha analista, tem dias que eu sinto, sei lá, né? Não gostei de ouvir aquilo. Às vezes eu não gosto de ouvir as coisas, né? Então, enfim. Então eu acho que a expressão do self, né, nas redes sociais, é uma coisa de que, o que eu quero mostrar para as pessoas? Que eu sou ótima, que eu sou super inteligente, que eu sou terapeutizada, que eu sei cuidar dos meus sentimentos, que eu sei isso, que eu sei aquilo. Bom, pra quem que você quer mostrar isso? Pra você mesmo? Pro outro? Porque aí se o outro vai te conhecer, será que é mesmo? Né? Mas eu acho que o que você tá me perguntando tem a ver com um fenômeno muito comum aqui na clínica, que é o insight. Que é quando, de fato, a gente fala uma coisa pro paciente e ele... Pera, eu entendi. Agora eu tô vendo isso.
né? Às vezes, a gente já falou disso 200 vezes. E de 200 formas diferentes. Anos, né? Eu tenho vários pacientes que eu acompanho há muito tempo. E que a gente sempre trabalha questões muito parecidas. E eu falo, demorou 3 anos para você conseguir ouvir o que eu estava dizendo. Demorou 5 anos para você conseguir ouvir o que eu estava dizendo. Que é o momento em que, de fato, parece que a peça do quebra-cabeça se liga uma na outra. E a gente fala, tem uma imagem aqui. E agora isso faz sentido. Então, é você poder, de fato, né? Se a gente for colocar nessa perspectiva, é uma chavinha que vira mesmo. Né? É um momento muito importante de um processo terapêutico quando a gente tem insights. A gente precisa ter. E é só assim que as transformações acontecem. Né? Só que trazer um insight seu para as redes sociais é fazer nada de diferente, é só uma frase de efeito, porque aquilo que pega em você não pega no outro. Né? Às vezes eu vejo pacientes chegando para conversar comigo sobre alguma coisa que viu nas redes sociais e aí teve um gatilho e lembrou e pensou tal coisa. Ótimo. Isso ajudou, direcionou, né? Mas isso só foi possível porque teve um trabalho todo acontecendo há muito tempo que já estava mostrando esse caminho, né? E aí quando eu leio alguma coisa lá, quando eu me identifico com alguma coisa que está ali, aí eu... Opa, peraí. Eu conheço isso aqui, né? Isso faz sentido para mim de alguma forma. Eu amei. Você falou uma outra palavra que, ok, talvez eu tenha um pouco mais de familiaridade, mas que eu demorei para entender também. O insight. O insight, mas o selfie. O que é o selfie? Quando vocês falam, ai, sei lá, isso aqui é selfie. A nossa própria expressão, da tradução mesmo do inglês, né? Eu, me, myself. Mas o self na psicanálise, ele é a minha imagem, a minha percepção de mim, o meu olhar sobre mim, né? O que eu mostro para os outros, o que eu apresento, como eu me expresso, né? Então, o self, ele tem a ver com isso. E ele é mutável. Sim. E aí vai se desenvolvendo ao longo do processo terapêutico e tudo. Não é algo estático, né? Inclusive, se a gente for pensar que as coisas são estáticas, não existe motivo pelo qual um processo psicoterapêutico aconteça, né? Existem algumas coisas que de fato fazem parte da personalidade da pessoa e a personalidade também é transformável, né? Nada é enrijecido. Existem algumas coisas que vão permanecer, né? Mas talvez porque a pessoa não queira mudar, né? Por exemplo, eu sou extrovertida, eu não quero ser introvertida, né? Então eu não vou mudar isso em mim, eu vou continuar para sempre sendo extrovertida como sempre fui. Sim. Mas tem algumas outras coisas que, claro, né? A gente se expressa, a gente faz coisas que às vezes a gente não gosta e quando a gente vê a gente já fez e quando a gente vê o negócio já tá acontecendo do mesmo jeito, né? Ok, né? É isso que a gente faz no nosso trabalho aqui na clínica para que isso não continue acontecendo. Porém, todavia, entretanto, né? Se a gente não acredita que as coisas são transformáveis, que as coisas são modificáveis, não tem sentido nenhum a minha profissão. Porque a gente trabalha com mudança. A gente trabalha com o olhar ser diferente. Com a gente poder ser outra coisa daquilo que o destino coloca pra gente ser. Então, não tem muito sentido a gente pensar que o self ou que a personalidade ou que são coisas que são enrijecidas. Algumas pessoas têm essa característica de serem enrijecidas, inclusive o trabalho é para ser diferente. Né? E isso muda. Talvez ela nunca vai chegar no auge da flexibilidade, né? Naquela pessoa que se encaixa em qualquer lugar, naquela pessoa que topa tudo, naquela pessoa que né, vai, assim. Mas ela pode topar uma coisa que ela não estava programada, mas ela pode ir num lugar que ela não conhece, mas ela pode fazer uma coisa diferente daquilo que ela já estava fazendo, e isso é suficiente. Eu amei. E você foi falando sobre o processo terapêutico de forma geral. Claro que eu pensei no meu próprio processo terapêutico. Óbvio. E eu lembro de ter passado por 2 tipos de abordagens diferentes. Então, a primeira vez que eu fiz terapia foi com uma psico da abordagem da terapia cognitivo-comportamental.
E depois eu migrei para uma psicóloga que trabalha com psicanálise, que é a que eu tô fazendo hoje. E sei que você trabalha com psicanálise. Sim. Eu entendo que isso deva ser também uma identificação pessoal, da mesma forma com que eu trabalho com transtornos alimentares, comportamento alimentar, também, né? Ao invés de eu trabalhar com esportiva, materno-infantil, enfim. Mas existe alguma questão relacionada para algum tipo de abordagem ser mais direcionada para algum tipo de público? Para, por exemplo, uma pessoa que às vezes é muito resistente, existe uma abordagem que é um melhor caminho para ela começar? Ou, nossa, esse tipo de trabalho é um trabalho que às vezes para um público que é mais artístico, fala menos. As abordagens, elas têm esse tipo de pensamento ou elas vão mais para o aspecto de como conduzir o processo? Entende o que eu quero dizer? Sim. Eu, Raquel, não entro nessa briga. Adorei. Eu não entro nessa briga de abordagens. Não. Nossa, eu tenho pavor, e isso talvez seja o meu primeiro critério crítico de qualquer profissional, né, quando sugere abordagem. Primeiro, porque a abordagem é uma escolha pessoal do terapeuta. Né? Eu penso em psicodinâmica, eu penso desse jeito. E eu conduzo os meus atendimentos a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo. Muitas vezes os pacientes não têm acesso a isso. Né? Hoje em dia isso é muito difundido, porque eu acho que as pessoas foram entendendo que tem várias pessoas que trabalham de formas diferentes, né? Isso foi amplamente falado. Sim. Mas assim, tem pacientes que estão comigo há anos e não fazem ideia do que eu faço. E eu gosto, né? E tem pacientes que, quando fizeram a entrevista, perguntaram a minha abordagem. Como você trabalha? E aí, esse é o meu ponto de vista enquanto psicóloga clínica, né? Para com pacientes. Então, eu não entro nessa briga. Porém, enquanto profissional clínica, né? O que eu entendo dessas questões de abordagem? Eu não entro nessa briga. A melhor terapia é aquela que você vai e você faz. É isso. Eu acho que é isso. Porque muita gente já chega pra mim, ou chega em outros profissionais, colegas meus, me mandaram pra uma terapeuta comportamental. Me mandaram pra uma terapeuta de psicanálise. Chega aqui e odeia. E não gosta, e não quer só conversar, porque a psicanálise, ela se propõe que você traga as coisas. Eu não vou ficar te estimulando. Eu não vou ficar falando assim, me conta isso. Eu faço, claro que eu faço. Mas assim, todos os dias, todas as sessões, sou eu que vou ter que conduzir? Cadê a autenticidade que eu tô falando que é pro paciente ter? Cadê essa autonomia que eu tô pregando que o paciente tenha se ele não consegue me contar dele? Né? E aí que tá, eu acho que a psicanálise é a forma como eu vejo a vida, como eu vejo tudo isso. Tem gente que vê através de comportamento, tem gente que vê através de, sei lá, de fenômenos, tem gente que vê de vários outros jeitos. E dentro da psicanálise tem várias outras formas de ver também, né? Mas eu acho que essa questão de abordagem, ela tem muito mais a ver com a forma como o profissional se orienta, né? E aí vem, né, alguns órgãos, vem algumas coisas ali falando, orientando de qual abordagem é melhor para qual transtorno. E aí eu já acho uma coisa muito patologizante, né? Porque, abordagens comportamentais são melhores para borderline. Beleza, vai cessar alguns comportamentos borderline, vai ajudar a pessoa a ter repertório comportamental, né? Mas vai ajudar essa pessoa a ter repertório psíquico? As duas são boas, igualmente boas. Às vezes o paciente precisa mais de repertório comportamental. Às vezes ele precisa de repertório psíquico. Ele precisa de ferramentas psíquicas para lidar com a dor dele. E aí, qual que é a abordagem que é melhor ou não? Então, vá na terapia, no terapeuta que você gosta, que você se identifica. Você, enquanto paciente, você vai naquele profissional que você quer ir, que você quer ver, que você gosta de conversar, que você se sente à vontade, que você se sente seguro, que o jeito bate. Né? Tem gente que é muito tímida e eu que sou extrovertida ajuda. Tem gente que não gosta. Né? Tem gente que quando vem até mim fala, nossa, você é muito nova, eu não quero uma psicóloga muito nova. Então vai para uma psicóloga mais velha. E por aí vai. Né? Eu acho que as escolhas são a partir daí. Né? Então tenho amigas, né, que foram procuraram analistas
E aí, quando chegaram lá, viram que o analista era de uma corrente, né? De uma orientação dentro da psicanálise que não era aquela que ela estava procurando, mas ela gostou da pessoa. Então, ficou lá. Né? Então, a melhor terapia, o melhor terapeuta é aquele que você gosta. Porque a forma como ele vai conduzir isso a partir da abordagem é o trabalho dele, não é o seu. Então, vai. Né? Seja feliz. Goste do lugar e do ambiente da pessoa com quem você está trabalhando e deixa o trabalho dele para ele. Porque eu acho que às vezes tem uma coisa disso, tem uma certa confusão de que o paciente quer fazer parte do trabalho nesse sentido. E não acho que cabe ali, né? Mas esse é o meu olhar, né? Tem gente que não pensa isso. Então, assim, tem vários profissionais que não pensam isso. Eu imagino. Então, esse é o meu olhar para as coisas. Eu amei. E se você pudesse deixar uma mensagem para alguém que está nos ouvindo para tentar viver um processo terapêutico, o que você diria para essa pessoa? Tente. Tente, porque eu acho que a vida pode ser muito melhor. Né? Eu acho que... e aí eu vou falar um pouco de mim com o meu processo, né? Hoje eu consigo ver com muita clareza e muita nitidez, né? Inclusive, na minha parte de agradecimentos do doutorado, eu agradeci as minhas 2 terapeutas, que eu fiquei mais tempo. A minha primeira terapeuta lá de Uberaba, que eu fiquei 8 anos com ela, e a minha analista de agora, que eu já tô há 4 anos com ela, né? Eu agradeci as 2 lá. Lindas, amei. Porque eu só consigo ser o que eu sou hoje porque eu fiz terapia, porque eu fiz análise, porque eu tenho repertório, eu tenho palavras para conseguir expressar o que eu sinto, eu tenho conhecimento sobre mim, eu sei como eu me comporto em determinadas situações, eu sei aquilo que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, eu sei que às vezes eu vou fazer coisas arriscadas, mas eu banco elas. Antes eu fazia coisas arriscadas sem saber por que eu fazia. E aí eu hoje escolho fazer se eu quiser fazer. Então, eu vou viajar sozinha, então eu vou consciente. Eu vou em algum lugar que, sei lá, vou dirigindo sozinha, vou fazendo alguma coisa sozinha, mas eu escolho ir e né? Antes eu ia por desinformação, ou às vezes nem ia, né? Então, hoje eu tenho uma mente que me permite tanto ser psicóloga e ajudar outras pessoas, porque eu cuido das minhas coisas, das minhas gavetas, das minhas questões, mas eu também me percebo na vida de um outro jeito. Percebo que eu consigo viver. Porque viver é muito diferente de estar vivo. Estar vivo é a gente andar por aí, fazer as nossas coisas, ser funcional. Eu não sou só funcional. Eu consigo ficar em paz sem celular, eu consigo viajar um final de semana, eu consigo sentar aqui e ler um livro, eu consigo assistir uma série no meio da tarde, numa segunda-feira, eu consigo fazer várias coisas que antes talvez eu não conseguia, mas que agora eu consigo, né? Consigo olhar para o outro e ver qual é a dificuldade dele, consigo entender as pessoas muito mais do que eu entendia, consigo compreender muitas coisas, consigo me impor, consigo dizer até onde as pessoas podem ir comigo ou não. Tudo isso porque eu fiz isso. E porque eu passei por muito perrengue, porque, assim, perrengue no processo terapêutico, tá? Porque eu chorei muito, porque me doeu muito, então tudo isso acontece. Hoje eu estou extremamente confortável na minha própria pele, dentro de mim, nos meus espaços internos, porque eu tive isso. E se eu puder desejar alguma coisa boa para as pessoas, que seja isso, que seja paz. Né? De você conseguir colocar a sua cabecinha no travesseiro e dormir. E ter uma qualidade de sono e sonhar. E poder planejar a vida, e poder olhar pra frente e falar, nossa, tem muita coisa ainda pra viver. E não, tipo, domingo à noite ficar preocupado que a semana vai começar. Ou, tipo, nossa, o ano tá começando, e aí, será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu não vou ganhar? Não sei o que vai acontecer. Né? Mas não me importa mais. Não importa mais saber. Inclusive, não saber o que vai acontecer é uma das coisas que mais me motiva hoje. O que é que a vida tá planejando pra mim? Quais são as surpresas? O que vai rolar aí que eu não faço ideia, que vai me surpreender e que eu vou poder viver? E isso a análise me deu. A terapia me deu. Eu amei. Eu amei muito mesmo. Sim. Eu também amo ser assim. Eu não só amei o que ela te deu, amei que ela está me dando isso também, porque eu estou passando pela análise, né? E mais interessante que
Eu tive um transtorno de estresse pós-traumático depois do meu acidente de carro. Sim. E foi muito doido, porque você tava falando e eu tava tipo assim, caraca, mas eu tava pensando nisso, eu tinha muito medo. E aí ela falava, ela fazia eu falar sobre isso. E às vezes não pra eu fazer isso, né? Do tipo, vai lá e dirige. Mas no sentido de, olha, uma hora você vai ter que dirigir, porque você vai ter que sair de casa, porque a vida é assim, Lu, você gosta de fazer essas coisas, você gosta de... E aí, você vai ter que sair. E foi muito curioso, porque eu lembro quando eu dirigi a primeira vez, eu falei pra ela, né, e ela falou, como foi? Eu falei, foi horrível, né? Horrível, Sim, foi horrível. Eu não queria estar te falando isso, porque eu não queria estar passando por isso. E aí hoje já é uma relação muito melhor, mas é isso, assim, eu tive que ir lá, arrancar o band-aid e falar, cara, isso aqui tá ardendo pra cacete. E é uma merda, eu não queria estar tendo que trazer isso pra você, eu não queria estar tendo que enfrentar isso e passar por isso. Sim. Mas é o que é, né? É Sim. o que é, mas eu não quero que seja, entendeu? Isso. E aí eu me permito mudar isso. Então, e ver você aqui comigo, enquanto profissional, enquanto amiga também, tá, amores? Mas enquanto profissional, falando sobre isso, é um estímulo muito forte de continuar tentando. Sim. Sim. O processo terapêutico que seja, tanto meu, quanto o seu, quanto de você que tá assistindo a gente aí, né? Porque a vida é feita de tentativas diárias e diárias Sim. e diárias. E entender que o tentar, ele não é um sinônimo de tô fracassando. Não. Né? O tentar, ele faz parte da vida, Sim. né? Sim. Porque se a gente não tenta... Eu acho que esse exemplo do seu acidente é uma das coisas que a gente estava conversando, né? Porque às vezes o mundo é ruim com a gente. E foi ruim com você. Você sofreu um acidente, você foi inserida num problema que não era seu. Você passou por uma coisa que você não tinha que passar. Você simplesmente esteve lá num acidente. Essa palavra diz por si só, né? Foi um acidente. Aconteceu, infelizmente. E aí você teve um BO para você aprender a lidar. Né? E aí você que vai ter que resolver isso, de fato. Né? Acho que tratar e trabalhar as dores de tudo isso que aconteceu com você faz com que você se responsabilize por você e que você possa voltar a viver sua vida, senão você vai ficar dentro de casa pro resto dela. E aí a vida vai ser péssima. Por quê? Porque aconteceu um acidente comigo, mas e aí, o que mais? Sabe? A gente precisa tentar. E as tentativas, majoritariamente, elas vão dar errado. E tudo bem. Né? A frase instagramável, né? E tá tudo bem. Assim, não tá, né? Eu entendo, não é legal quando a gente... Não é muito pode, legal. Né? Não é. Quando a gente quer uma coisa e o negócio não dá certo. Mas, pô, se não der certo, como é que eu vou saber como é que vai dar? O que deu errado aqui pra eu poder fazer de novo e dar certo ali? Né? Então, eu acho que a psicoterapia, o processo terapêutico, ele traz isso de... Ok, aconteceu, mas e aí, o que mais? O que mais que a gente tem? A vida tem mais. A vida tá oferecendo mais. Né? Você sair de casa, você entrar num avião, você conseguir viajar, você fazer tudo, assim, né? Se isso for do seu desejo, claro, porque tem gente que não quer isso. Sim. Mas dá pra ser de outro jeito. Não precisa ser o que foi decretado lá atrás. E a gente tem que aceitar isso impotentemente e lidar com a dor de ser traumatizada. Não. Eu posso fazer outra coisa com isso. Tem outros jeitos. Tem sempre um outro jeito. Ai, eu ficaria o dia inteiro aqui conversando com você, Deus do Eu céu. também. Esse é um assunto que eu poderia falar, assim, milhões de horas sobre. Porque é o que eu mais gosto, né? Sim. E no final, eu tenho sempre um bate-bola. E esse bate-bola, ele pode ser sobre você ou sobre o processo terapêutico de forma geral, tá? Ai, muito triste ter que ir terminando esse episódio, gente, porque eu ficaria aqui real muito tempo. Eu preciso te responder com respostas objetivas ou explicar a resposta? Pode ser na lata, primeira palavra que vem na sua cabeça, assim, sabe? Tá. Mas se você quiser discorrer sobre, fica no teu espaço, no teu critério. Ai, meu Deus, eu preciso... Tá, Mas a ideia é, tipo, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Um medo que valeu a pena. Me tornar psicóloga clínica. Amei. E valeu, hein? Valeu, gente. Por essa conversa, você já entende que valeu mesmo. Um não importante que você deu ou que deram pra você. Os nãos da minha mãe na infância, para as coisas que eu queria, imediatamente. Né? Eu acho que foram nãos importantes ali. Porque ela me ensinou a esperar. Eu não sou muito boa nisso, mas ela me ensinou.
Ela me ensinou. Um sim que mudou tudo. Do doutorado. Né? E foi o meu sim, né? Porque eu recebi um convite para fazer parte, né, do processo seletivo. E eu pensei muitas vezes em dizer não, porque eu tinha acabado de defender meu mestrado. Na verdade, eu nem tinha defendido meu mestrado quando veio esse convite. E eu queria tirar um ano para trabalhar e depois fazer o doutorado, se eu quisesse, né? E aí veio isso antes de eu defender. Eu disse sim, mudei de cidade, vim pra cá, tudo isso aconteceu. Amei. Então eu disse sim pra isso. Que bom. Larguei tudo lá, vim pra... Sim. Valeu a pena. É. Uma tentativa do dia a dia. Não ficar tanto no celular. É um desafio de todos nós, eu acho. Na verdade, não ficar tanto no Instagram. Porque celular eu converso, né? Converso com as pessoas, Sim. converso com o paciente, aplicativo de banco. Então, assim, o problema em si pra mim não é a tela. Mas é eu entrar dentro do Instagram e ficar lá pra sempre. Navegando. Assim, deixando de fazer as minhas coisas, deixando de viver minha vida, deixando de perceber o mundo porque eu tô lá. Então, e todos os dias eu tento. Nem sempre consigo, mas todos os dias eu tento isso. Amei. Uma dúvida frequente na sua cabeça, assim. Será que vai dar? Será que isso vai dar certo? Será que vai rolar isso aqui? Pra todas as ideias que eu tenho. Todas. Tudo. Tipo, sair daqui do consultório. Será que vai rolar não ter trânsito hoje? Será que vai rolar aquela viagem? Será que vai rolar? Todos os dias essa dúvida tá aí, o tempo inteiro. Ouvi. Uma coisa que te faz acreditar na vida. Análise. Processo A psicanálise. terapêutico. A psicanálise. Amo. Amei. Isso me faz acreditar na vida. Dá pra ser de outro jeito. A vida vale a pena. Presta. A vida presta. Eu posso não ganhar um Oscar, né? Mas a vida presta sim. Amo. Sim. Uma coisa que você ainda não tentou, mas vai tentar. Uma coisa que eu ainda não tentei, vou tentar, ser maratonista. Ah, arrasou. Vamos juntos. Em algum momento dessa vida, tipo assim, se eu vou viver até os 100, eu tenho até lá pra tentar. Mas assim, em algum momento eu vou tentar ser maratonista. Eu te incentivo super e vou contigo, inclusive. Em algum momento isso vai acontecer. Tô vibrando por você, amiga. Tentar conseguir, a inscrição será feita. Sim. Tentativas, né? Agora, como chegarei, se chegarei, é outros 500. Meu lema importante é percorrer. Percorrer uma maratona. Tudo certo. Eu posso fazer o trajeto, né? Sim, o trajeto. Mas amei. Mas eu acho que é isso. E esse é o meu bate-bola. Do que se a gente tentar. Sim. Acabou. Eu amei te receber aqui. Também amei. Você me recebeu, na verdade, porque eu estou nesse espacinho maravilhoso que é o consultório dela. E foi muito gostoso o papo contigo. Eu espero muito que as pessoas que estejam nos assistindo ou nos ouvindo só tenham aproveitado muito e tenham sentido que a terapia faz sentido, que o processo terapêutico é algo necessário para viver uma vida Sim. que presta. Sim. E eu te agradeço muito, muito, muito pela sua participação aqui. Eu que agradeço o espaço. Poucas pessoas querem ouvir o que a gente tem a dizer sobre isso, né? Gente, eu ficaria aqui horas ouvindo você. Eu acho que é importante a gente ter essas conversas meio paralelas, né? Porque geralmente essas conversas são meio conversas de bar, né? Essas conversas que quando a gente tem de forma informal, né? Mas eu acho que nessa profundidade, né? Isso foi uma grande oportunidade, né? Então, estar num podcast também foi uma tentativa, né? Porque eu te falei, né? Eu não sou midiática, eu não tenho Instagram profissional, eu fico cada vez menos no Instagram, de propósito, né? Então isso aqui é um desafio pra mim, mas foi super bom, porque era você que estava aqui. Ai, que bom! Você deixa a gente muito confortável. Que bom, eu te agradeço muito, muito, muito obrigada. E eu espero vocês para mais um episódio na semana que vem do E Se A Gente Tentar. E é isso. Até! Tchau, tchau!